Nós falamos muito sobre os erros engraçados de Peppa Pig aqui neste canal. Mas você sabia que existem detalhes muito bons e várias referências escondidas em vários episódios? Como as referências feitas a outro desenho dos mesmos criadores, o desenho O Pequeno Reino de Ben e Holly. Aparentemente, Ben e Holly ou faz parte do mundo de Peppa, ou é um desenho que Peppa e as outras crianças costumam assistir, pois existem vários momentos em que podemos ver os protagonistas do outro desenho aqui no mundo de Peppa. A primeira referência clara é no episódio em que a família Pig vai visitar a biblioteca. Não sei se você se lembra, mas aqui eles precisam de livros novos porque já conhecem todas as histórias que os pais contam pra eles antes de dormir. E tinha até um livro nada a ver que o papai Pig colocou ali na prateleira deles por erro. Aí quando eles chegam na livraria, que claro, é gerenciada pela Senhora Coelho, depois de fazer a devolução, ela deixa Peppa ir escolher livros novos. O primeiro livro que ela pega tem uma capa familiar, e olha só se não é a própria Holly do desenho O Pequeno Reino de Ben e Holly. A segunda referência acontece no episódio em que Pedro Pônei quebra a perna, e Peppa e as crianças vão visitá-lo no hospital. Quando estamos saindo do elevador, se você olhar bem para os desenhos nas paredes, dá pra perceber ambos Ben e Holly desenhados junto com os outros personagens desconhecidos. Pelo jeito, o desenho é tão famoso no mundo da Peppa que serve até mesmo de consolo para crianças machucadas, da mesma forma como a figura do Pequeno Príncipe é usada para crianças do mundo real. E a última referência é num dos episódios de Natal, em que podemos ver o personagem do outro desenho num dos cartões pendurados em cima da sala, no enfeites que prepararam para o Papai Noel. Só que nessa cena, essa não é a única referência a um desenho famoso. E para saber qual é essa outra referência, você vai ter que pegar um lanche e se preparar para ver o resto do vídeo, pois está começando mais um episódio incrível de Peppa aqui no canal Planeta Teen. No episódio do zoológico, vemos Madame Gazela aterrorizada com o Sr. Leão, um animal que se alimenta de gazelas. Embora seja um show infantil, não podemos deixar de nos perguntar: o que os carnívoros no mundo de Peppa comem? Essa é uma questão interessante e até mesmo um pouco mais pesada do que o tom leve do show nos mostra sempre. Mas o ponto principal aqui é que o leão pelo menos mantém uma certa consistência com os outros animais da série, pois ele também é um mamífero, certo? Só que parte mais interessante desse episódio do zoológico nem é o leão, mas a senhora Crocodilo. Isso porque Peppa normalmente apresenta apenas mamíferos como animais falantes, e o crocodilo é a única exceção, já que eles são répteis, e répteis não são mamíferos. Mas por que a responsável pelo zoológico seria uma predadora de mamíferos? Será que isso é uma forma dos criadores do show de introduzir lentamente animais de outras origens e espécies no desenho? Mais curioso ainda é o fato da senhora Crocodilo ser sempre muito bem tratada pelos moradores da cidade, e é vista como a responsável por manter os animais no zoológico, agindo como uma espécie de guardiã. Sabemos que esse tipo de animal é muito solitário e territorial, o que explica por que ela está sozinha, mas nos faz questionar se existe toda uma comunidade desses grandes répteis. E em algum momento a senhora Crocodilo pode ter que defender seu território de outro animal nada amigável. Você assistiria um episódio assim com cenas de ação? E que outros animais poderiam ser apresentados na série? Eu acho que animais como pássaros e anfíbios seriam uma adição com um potencial muito forte para cenas engraçadas ou até mesmo lições importantes, como aceitar as diferenças das outras pessoas. Como será que a Peppa reagiria ao conversar com uma água pela primeira vez? Ou uma família de sapos com papai sapo, mamãe rã e um pequeno girino como filhote? Acho que seria muito engraçado. E você? Se esse é o tipo de coisa que você amaria ver no show, digita aí nos comentários a hashtag animais pra gente saber. Um detalhe muito massa que provavelmente só os adultos pescaram está no episódio em que as crianças vão andar de patins na discoteca, com várias músicas legais tocando e todos fantasiados como se estivessem numa festa. Em determinado momento, vemos esse personagem mexendo em uma coleção de discos de vinil, e aqui podemos ver o gosto musical dos produtores. Como vocês já devem saber, os criadores de Peppa são britânicos, e aqui eles fazem uma certa homenagem a outros músicos que também são do mesmo país, como Pink Floyd, por exemplo. Esse álbum que o personagem pega na mão, com essa espécie de prisma sendo formado na capa escura, é obviamente uma referência ao álbum The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Outra referência a um artista britânico é quando esse mesmo personagem pega na mão esse vinil com essa capa amarela e esse raio vermelho no meio.
Isso é claramente uma referência ao David Bowie, um dos músicos mais famosos e respeitados da história, e a referência aqui é ao álbum Aladdin Sane, em que o Bowie está na capa, com o mesmo raio vermelho pintado no rosto. Mas não é só de artistas britânicos que os produtores do show são fãs. O terceiro álbum que esse personagem segura nas mãos é uma referência a uma banda americana famosa que você com certeza já deve ter ouvido seu pai falando sobre, Nirvana. Podemos ver no desenho que tem uma batata igual o Sr. Batata debaixo d'água, com uma nota de dinheiro flutuando na frente dele, igualzinho à capa do álbum Nevermind, em que um bebê nada com uma nota de dólar na frente dele. Aposto que você nunca ia manjar dessas referências se eu não tivesse te falado agora, né? Se eu acertei em cheio nesse detalhe escondido, então acho que merecemos uma assinatura ao canal. Só clicar no botão vermelho aí embaixo e não esquece de ativar o sininho. Outro detalhe que provavelmente muita gente deve ter percebido, mas que vale a pena mencionar de tão engraçado que é, acontece no episódio em que Peppa e a família visitam Paris. Logo que eles chegam na cidade e começam a passear pelas ruas parisianas, dá pra ver no fundo essa poodle levando seu pet pra passear. Mas peraí, como assim? É uma tartaruga? Cara, isso é muito engraçado. Como que você leva uma tartaruga pra passear? De coleira e tudo ainda por cima? Olha como ela anda devagar. O que é mais engraçado disso tudo é que não é algo que está escondido ou uma referência obscura como aquela que falei que você vai ver se ficar até o final do vídeo. Mas só de ficar isso aqui acontecendo em paralelo à história principal já é o suficiente para não notarmos direito, já que sempre prestamos atenção na Peppa. Poodles são cachorros normalmente associados a pessoas ricas em Paris, e acho que em qualquer lugar do mundo também, né? E o fato dessa personagem de vestido bonito ser uma poodle só me leva a acreditar que as tartarugas são os poodles para os ricos de Paris no mundo de Peppa. Mas essa poodle, aí que se cuide, pois quando ela menos esperar, a tartaruga pode fugir e escalar uma árvore. Aí pode ser um problemão, porque não sei se existem outras senhoras coelho em Paris para salvar a tartaruga de cima da árvore com sua escada de bombeiro. Um detalhe que eu acho muito curioso acontece no episódio que Peppa e sua família visitam os Estados Unidos. Na parte que a Sra. Coelho está levando eles de táxi para o Times Square, temos dois detalhes que se você piscar, vai perder. Note que tem algumas lojas passando rapidamente ao fundo. Se você assistir pausando, dá para ver o que tem dentro dessas lojas. E se você pausar exatamente nesse momento, dá para ver uma livraria. E lá na vitrine dá para ver um livro com a Holly. Mais uma vez, do desenho Ben e Holly. Mas isso é um detalhe que já vimos, certo? O próximo detalhe na mesma cena chega a ser assustador, porque tem muitas ramificações que podemos interpretar. Na vitrine do lado dessa, bem no canto, note que tem outra capa de livro com outro personagem famoso estampado na capa. Espera aí, esse personagem é a Peppa. Mas isso não faz sentido. Como é que existe um livro da Peppa, sobre a Peppa, no desenho da Peppa, sendo que pela lógica de qualquer programa, os protagonistas não sabem que são personagens numa série, a não ser que eles saibam, e essa viagem para Nova York seja um momento de férias entre uma temporada e outra, e agora estamos vendo como Peppa passa seus dias quando não está gravando os episódios que amamos assistir. Quem sabe Peppa e Holly não sejam apenas desenhos que nós assistimos, e são programas que os habitantes do mundo de Peppa também assistem? Eu digo que essa teoria é dessa forma justamente por causa da próxima cena, em que vemos todos os billboards do Times Square, e um deles é uma foto enorme de Ben e Holly. Esse tipo de anúncio no Times Square sempre acontece quando tem algum filme ou uma peça famosa da Broadway, em exibição. Então provavelmente Peppa e Holly são celebridades dentro do próprio mundo de seus desenhos. Incrível, né? Mas essa ainda não é a teoria obscura que eu mencionei no começo do vídeo. Você sabia que os personagens de Peppa têm nomes? Não estou me falando de Peppa, George ou Suzy e Rebecca. Estou falando de personagens secundários que nunca ouvimos seu nome real, como o Vovô Coelho e a Madame Gazela. No episódio Tesouros do Mar, Peppa está aprendendo sobre as coisas que o mar traz para a praia, e eventualmente encontra uma garrafa de vidro com uma mensagem escrita num papel dentro dela. Essa carta foi escrita por um tal de Reggie, que sabemos que é a abreviação carinhosa ao nome Richard. Nessa carta tem um número de telefone que eles ligam para saber quem é Reggie, e quem atende é ninguém menos do que o Vovô Coelho. E agora nós sabemos que seu nome real não é Vovô, e sim Richard. Outro desses eventos acontece no episódio da festa de despedida da Madame Gazela.
Em determinado momento do episódio, vemos que suas irmãs gêmeas estão num palco com instrumentos prontos para começar a festa, e só falta a Madame Gazella no palco para completar a banda. Nessa cena aprendemos o nome das outras duas, que são Greta e Gredel, e o nome da Madame Gazella também é mencionado, seu nome é Gigi. Elas são trigêmeas e todos os nomes começam com a letra G, e tem G no sobrenome. Greta Gazella, Gredel Gazella e Gigi Gazella. Parece até que tô vendo personagens clássicos da Marvel sendo nomeados, Peter Parker ou Pepper Potts ou Miles Morales e J. Jonah Jameson, todos com nome e sobrenome começando com a mesma letra. Lembra da referência do episódio de Natal que eu falei lá no começo do vídeo? Pois agora chegou o momento da referência mais obscura que você vai ver em Peppa. E só quem vai entender é quem também é fã de anime. No mesmo episódio de Natal, onde vimos a referência a Ben e Holly ali em cima, um pouco mais pro lado, temos essa personagem com claros traços de anime, que diferem muito do traço tosquinho de Peppa. Essa personagem, com esse corte de cabelo, essa roupa de colegial e essas faixas amarelas no cabelo, só pode ser referência a um anime específico, A Melancolia de Haruhi Suzumiya. A história desse anime é uma comédia paranormal e segue o relato narrado pelo protagonista Kion, quando ele entra para um clube da sua escola e conhece uma garota extremamente excêntrica e carismática chamada Haruhi. A história se desenvolve quando aprendemos que uma organização secreta persegue e analisa cada passo de Haruhi, porque ela é uma entidade com a capacidade de destruir o universo, só que ela ainda não sabe disso. Então ela é estudada e analisada com cuidado para garantir que ela nunca fique irritada ou solte um espirro muito forte, com medo dela destruir toda a existência sem querer. Eu tenho uma teoria de que o show da Peppa só existe porque a Haruhi estava gripada algum dia, ou sei lá, engravidou, e ficou com desejos de grávida de comer bacon, e aí essa vontade muito forte dela originou o desenho da Peppa. Isso explicaria muito bem todos os personagens que teleportam e instrumentos musicais com vida própria, que vemos várias vezes nesse desenho. O que você acha? E estes foram os detalhes mais legais que encontramos em Peppa Party este vídeo. Espero que tenha gostado, e se você ainda quer saber mais sobre o mundo incrível de Peppa, separamos 2 vídeos que sabemos que você vai amar. Eles estão aparecendo aí na sua tela agora, é só clicar no que mais te chamou a atenção e continuar se divertindo com a gente. Te vejo lá, até mais!